Abramos nossas Bíblias, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso número 12. Hoje a gente vai estar encerrando, hoje também é o último culto no mês de outubro, a gente está encerrando a série desse mês de mensagens, de domingo, quarta-feira, domingo pela manhã e quarta-feira. Nós falamos sobre a importância da igreja. E hoje, nesse texto de Efésios 4, na verdade, de 11 em diante, está pensando sobre o seguinte assunto, esse tema: me importo com a igreja porque ela me ensina a servir a Cristo. Me importo com a igreja porque ela me ensina a servir a Cristo. Assim diz o texto de Efésios 4, do 11 em diante. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Fiquemos por aqui. Deus nos abençoe com a sua palavra nesse momento. Me importo com a igreja porque ela me ensina a servir a Cristo. Neste domingo, milhões de brasileiros irão voltar às urnas para escolher em alguns estados o governador e em todo o país o presidente. Vamos torcer para que dessa vez o processo seja um pouco mais rápido, como foi no primeiro turno, até porque em alguns, nosso caso aqui, no Rio de Janeiro, já elegeu o governador, nós vamos votar apenas para presidente. Provavelmente vamos ter filas, porque nessa eleição as pessoas resolveram sair de casa para votar. Gente que há muito tempo não votava resolveu ir votar, e isso é muito bom, porque votar é exercer a democracia, que em nosso país é muito jovem, pois tem apenas 33 anos que voltamos a votar, após 21 anos de regime militar. As eleições geralmente despertam certos sentimentos em algumas pessoas. Isso ocorre porque algumas pessoas têm um sentimento muito equivocado em relação aos candidatos, em relação às eleições, como em relação à política como um todo. E muitas vezes as pessoas fazem com que as eleições virem um ambiente de torcida de futebol. Há também aqueles que defendem um candidato, porque receberam dele algum favor. E isso é muito complicado, porque a pessoa tem, por conta de estar participando de evento direto, evento de campanha direto, faz postagem dos atos políticos em suas redes sociais. A maioria das pessoas que se candidatam e até são eleitas alcançam o objetivo com uma motivação errada. Na verdade, a maioria das motivações daqueles que se elegem não são corretas. Isso ocorre porque uma pessoa que concorre a um cargo eletivo deve ter em mente que a função dela é contribuir para o crescimento da cidade, do estado e do país, proporcionando meios para que isso ocorra. Um vereador,
um prefeito, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, um governador, um presidente, são, na verdade, servidores do povo. E eles estão lá para servir a população. Essas pessoas que estão lá precisam pensar no povo. Essas pessoas que estão lá precisam trabalhar para o povo, pois eles são muito bem pagos para isso. A principal motivação de um político deve ser servir ao povo. E nós estamos, do jeito que estamos, em todas as esferas, porque isso não tem acontecido. Às vezes, ouvimos pessoas dizer assim: o prefeito é muito bom, porque ele asfaltou a minha rua. Na verdade, ele fez o mínimo que um prefeito deveria fazer. Infelizmente, nos acostumamos com o pouco, porque os políticos não cumprem o seu devido papel. Na igreja, as pessoas precisam ter a mesma consciência. Nós somos o povo de Cristo. Ele disse que veio não para ser servido, e sim para servir. Essa deve ser a nossa principal motivação como membro do corpo de Cristo. A igreja é o lugar do exercício do serviço cristão. Muitas vezes não damos conta disso e achamos que estamos na igreja para poder desfrutar das coisas boas que ela oferece. Nós só desfrutamos das coisas boas que a igreja oferece porque pessoas se colocaram à disposição para poder servir. Esse culto e as demais atividades que a igreja realiza só se tornaram possíveis porque várias pessoas se dedicaram ao serviço. A igreja é o local do exercício do serviço e nós aprendemos a servir na própria igreja. E por esse motivo nos importamos com a igreja. O texto que lemos fala sobre o serviço cristão. Ele nos apresenta alguns ensinamentos a seu respeito. O primeiro ensinamento que o texto nos mostra é o seguinte: Cristo é quem determina a nossa função. A vida é feita de escolhas. Somos resultados das escolhas que nós realizamos. Sempre estamos realizando escolhas. Sempre. E nós temos que ter muito cuidado em relação às escolhas que nós realizamos. Porque assim como uma boa escolha nos faz ter uma vida de felicidade, uma má escolha pode acarretar diversos problemas em nossa vida. Uma das escolhas mais importantes que fazemos é em relação à nossa vida profissional. A escolha da nossa profissão é uma escolha que deve ser muito bem pensada, pois iremos, durante vários anos, exercer essa profissão. Vários são os fatores que devem influenciar a escolha da nossa profissão, para que possamos ser pessoas que exercem a profissão escolhida de uma maneira satisfatória. Não podemos esquecer que a profissão que nós escolhemos também é uma oportunidade de mostrar que somos servos de Cristo. Devemos mostrar Cristo para as pessoas através da nossa profissão. No exercício da nossa profissão, devemos mostrar quem é Cristo para as pessoas, independente da profissão que você exerce. Seja ela qual for, a sua profissão tem que ser uma forma de mostrar Cristo
para as outras pessoas. É importante ter isso em mente. Muitas pessoas acham que, por exercer uma função simples, ela não tem importância. Pelo contrário, as funções mais simples é que tornam possível o exercício das funções mais complexas. Você escolheu a sua profissão. E mesmo que ao longo da sua vida, porque é o seguinte, tem gente que escolhe uma profissão e é aquilo a vida inteira. Tem gente que não. Tem gente que um tempo na vida faz uma coisa, depois faz outra coisa, depois tem outra coisa bem diferente, mas mesmo assim, você escolheu a sua profissão, não é mesmo? Ninguém trabalha obrigado. Muitos não têm emprego que sonharam e trabalham por necessidade, que é a realidade da maioria, mas trabalhamos no que escolhemos trabalhar. Esse é o caminho natural da vida. No serviço cristão, a situação é bem diferente. Nós nos apresentamos para a obra, mas é Cristo que determina a nossa função. Cristo é quem decide o que vamos fazer. Cristo é quem determina o nosso lugar na obra. Cristo sabe muito bem como a obra funciona. Por esse motivo, Ele é quem escolhe o que nós iremos fazer. O texto que lemos, Paulo está falando à igreja em Éfeso a respeito do serviço cristão. Ele está falando sobre o desenvolvimento da igreja e das funções que eram exercidas por aqueles que eram os componentes da igreja. Paulo deixa bem claro para a igreja que é Deus que determina as funções que serão realizadas. Ele usa o seguinte termo: Ele escolheu, Ele designou, Ele chamou, dependendo da versão que você tem, que você usa para realizar a sua leitura bíblica. Só que independente do termo que Paulo está usando, chamou, designou, escolheu, Paulo está mostrando que é Deus quem decidiu quem seria pastor, quem seria apóstolo, quem seria mestre, quem seria profeta e etc. Cristo é quem decide o que nós iremos fazer em sua obra. Esse é o ensinamento que Paulo está transmitindo para a igreja daquele tempo e para a igreja da atualidade. Hoje em dia, Cristo ainda é quem determina as funções. E isso sempre irá ocorrer. Isso ocorre porque Ele é o dono da obra. Ele sabe onde cada um se encaixa melhor. Ele sabe onde cada um se adapta melhor. Ele sabe onde cada um será melhor utilizado. Ele sabe das nossas habilidades. E Ele também sabe das nossas limitações. Ele sabe o que vai dar certo. E também sabe o que não vai dar certo. É por esse motivo, meus irmãos, Cristo é quem determina a nossa função. Ele é quem determina o que nós vamos estar fazendo. Ele é quem determina o que nós vamos estar realizando em sua casa. Ele é quem determina onde nós iremos trabalhar. Devemos ter a humildade em reconhecer que somos servos e não os senhores da obra. Muitas vezes achamos que fazemos o que fazemos por causa da nossa habilidade,
porque nós somos bons naquilo que nós fazemos, que nós somos capazes de fazer. Sim, somos capazes. Temos habilidades, sim, mas nós precisamos reconhecer que nós fazemos o que estamos fazendo na igreja por causa de Cristo. Ele nos permite realizar a sua obra. Apesar de sermos quem somos, a sua obra é realizada por nós, apesar de nós. É por esse motivo que Paulo fala lá em Coríntios que nós temos tesouros em vasos de barro. A obra é dele, fazemos por ele, fazemos para ele. Tudo que fazemos deve ser feito em obediência a ele. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Nós estamos fazendo por causa de Cristo. Nós estamos trabalhando porque Cristo é quem nos escolheu para estar aqui e Ele é quem determina o que nós iremos fazer na sua casa. Realizamos uma obra excelente para um Senhor excelente. Somos convocados pelo dono da obra para realizar uma obra maravilhosa. Por esse motivo, permita que Cristo use a sua vida, fazendo o que Ele deseja que você faça, fazendo o que Ele quer que você faça, trabalhando onde Ele quer que você trabalhe, exercendo o que Ele quer que você exerça, porque Cristo é quem determina a nossa função. Meu irmão, não há nessa vida sentimento maior e melhor do que nós temos de estarmos no lugar certo, realizando a função certa. Como isso é bom, como isso é maravilhoso. Saber que estamos fazendo de fato o que Cristo quer que nós venhamos a fazer. Cristo é quem determina a nossa função. É o primeiro ensinamento que o texto nos mostra. Mas há um segundo ensinamento que é o seguinte: o serviço cristão proporciona o crescimento dos envolvidos na obra. Estamos chegando ao final de 2022. Estamos chegando ao final de mais um ano. Estamos na reta final de 2022. E desde 2020, por conta da pandemia, estamos passando por uma época, por um momento bem diferente. Graças a Deus e à vacinação, a Covid-19 não é mais tão letal, mesmo que ainda algumas pessoas venham a falecer pela Covid-19. Todos nós temos em nossa mente os acontecimentos de março de 2020 em diante. O medo da contaminação, não poder sair de casa, a morte de entes queridos que ainda fazem muita falta, as dificuldades financeiras ocasionadas pela perda do emprego ou pela diminuição do salário. Todos nós tivemos, e alguns ainda estão tendo dias bem difíceis. A pandemia nos deu a chance de evoluir em momentos muito complicados. Pela pandemia, tivemos a chance de olhar mais pelo próximo.
Pela pandemia, tivemos o sentimento de sentir a dor do próximo. Pela pandemia, tivemos a oportunidade de cuidar mais do próximo e sentir o cuidado de Deus em nossa vida. Em meio à pandemia, tivemos a chance de nos tornar pessoas melhores. A nossa vida precisa ser um constante processo de evolução. Devemos ter em mente que precisamos sempre avançar. Devemos olhar para o nosso eu de hoje e perceber que o eu de hoje é muito diferente do nosso eu de ontem. E que o eu de amanhã será bem diferente do nosso eu de hoje. Nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir. Como é triste olhar para algumas pessoas e ver que, com o passar dos anos, elas não evoluíram. Pior, elas até retrocederam. Isso é muito complicado, pois são pessoas que têm muito a contribuir e que pararam no tempo. É necessário que venhamos a nos desenvolver, pois só temos a ganhar com essa atitude. Uma excelente oportunidade de desenvolvimento que temos, de crescimento que temos, é com o nosso envolvimento na obra de Deus. Fazer a obra de Deus é uma excelente oportunidade de crescimento para a nossa vida. É uma excelente forma de crescimento para a nossa vida. Fazer a obra de Cristo é algo muito bom, pois além de poder servir a Cristo, podemos crescer bastante. Quem se envolve no serviço cristão, cresce. Quem se envolve no serviço cristão, vê a sua vida avançar. Quem se envolve no serviço cristão, cresce na igreja e cresce fora da igreja. O texto que lemos, Paulo fala sobre a importância da obra. Ele comenta sobre a obra, ele fala a respeito da obra e mostra como ela proporciona o crescimento daqueles que estão envolvidos com o serviço cristão. Ele fala do aperfeiçoamento dos santos, ou seja, do desenvolvimento do exercício do serviço cristão, pois é a repetição que nos leva a melhorar o exercício das nossas atividades. É por esse motivo que quanto mais você visita, melhor você visita. Quanto mais você dá aula na EBD, melhor você leciona. Quanto mais você canta, melhor você canta. Quanto mais você ora, melhor você ora. Ele diz que os santos se aperfeiçoam para a edificação do corpo de Cristo. Paulo está dizendo que uma igreja envolvida no serviço cristão é uma igreja que cresce, é uma igreja que se desenvolve. Paulo está dizendo que a igreja cresce com um objetivo, que é a unidade total da igreja na fé e no conhecimento do Filho de Deus, para que possamos a cada dia crescer no que Deus deseja para a nossa vida. Uma igreja envolvida na fé é uma igreja madura. E uma igreja madura é uma igreja que avança em direção ao cumprimento do propósito que Deus estabeleceu para ela.
É uma igreja que caminha em direção ao cumprimento da vontade de Deus. Quer ver a sua igreja crescer, meu irmão? Quer ver? Quer o que você quer? É muito simples. Se envolva na obra de Deus. Tem envolvimento na obra de Deus. Há lugar para você. O envolvimento no serviço cristão faz com que venhamos a crescer de diversas maneiras. Crescemos emocionalmente, crescemos espiritualmente. Isso porque aprendemos a lidar com o próximo. Porque nós trabalhamos na igreja para Deus. Sim, mas nós trabalhamos na igreja para Deus, só que com as pessoas. E não é nada fácil lidar com o próximo. Não é. Haja mansidão para lidar com o próximo. Não é verdade? A pessoa não concorda com você. Então a ideia é muito boa. Ah, mas a gente podia fazer de outro jeito, né? Que eu acho que desse jeito aqui é melhor. Né? Haja domínio próprio para lidar com o próximo. Não é verdade? A pessoa fala uma coisa com você, você não gostou, e qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade? É o que está na sua cabeça nesse momento. Mas você não pode, né, fazer, né, porque você é um servo do Senhor. Então, meus irmãos, se envolver na igreja, se envolver na obra, traz crescimento para a sua vida. Crescemos diante de Deus e também diante das pessoas. Servir a Cristo é um constante aprendizado e que nos mostra que vale muito a pena todo esforço realizado. Pois como é bom ver Deus agindo na vida de pessoas. E como é bom você ver Deus agindo, Deus trabalhando, Deus modificando, Deus abençoando. E você olha e pensa, eu fiz parte disso. Eu contribuí para isso. Eu ajudei. Eu me esforcei. Eu ajudei a tornar isso possível. Como isso é bom. Como isso gera em nós alegria. Porque crescer dói um pouco, dá trabalho, mas crescer é muito importante. Por esse motivo, meu irmão, se envolva na obra do Senhor, porque serviço cristão proporciona o crescimento dos envolvidos na obra. A igreja é maravilhosa. A igreja é excelente. A igreja é muito especial. Não por nossa causa, mas por causa de Cristo. A igreja é o que é por causa de Cristo. A igreja tem um significado especial por causa de Cristo. A igreja tem poder por causa de Cristo. A igreja muda vidas por causa de Cristo. A igreja é referência por causa de Cristo. A igreja é um lugar melhor por causa de Cristo. Somos privilegiados por fazer parte da igreja de Cristo. Somos privilegiados por fazer parte dessa obra maravilhosa. Somos privilegiados em ver Deus agindo. Como é bom ver Deus ouvindo as nossas orações. Como é bom ver Deus transformando famílias. Como é bom ver Deus iniciando famílias. Como é bom ver Deus abrindo portas de emprego.
Como é bom ver Deus concedendo aprovações em concursos. Como é bom saber que Deus está conosco nos momentos alegres e também nos momentos tristes. Como é bom poder receber o conforto de Deus. Como é bom poder sentir o cuidado de Deus. Como é bom poder ver Deus curando as nossas feridas. Como é bom ver Deus trazendo perdão. Essa é a obra de Cristo. Ele é o Senhor da obra. Ele é o Senhor da igreja. Ele é quem define tudo que ocorre aqui. Podemos até querer que certas coisas aconteçam na igreja. Podemos até trabalhar para que essas coisas aconteçam na igreja. Sabem, porém, que só acontece na igreja o que Deus quer que aconteça. Isso porque a igreja não é minha, não é sua. A igreja é de Cristo. Então só vai acontecer aqui o que Ele quiser. Só vai acontecer aqui o que Ele determinar. A igreja de Cristo tem a função de fazer com que esse mundo seja um lugar melhor. Por causa de Cristo. É muito triste ver a igreja tomando partido e fazendo campanha para candidato, seja ele qual for. É totalmente antibíblico a igreja festejar a eleição de um candidato, seja ele qual for, por quê? O que diz a Bíblia? A festa na igreja quando um pecador se arrepende. É muito triste ver a igreja lamentando a eleição de um candidato, seja ele qual for, porque nós aprendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Nós sabemos disso, que nada acontece pela nossa vontade, mas que tudo que acontece, acontece pela permissão do nosso Deus. Ele sempre será o Senhor da igreja. E por esse motivo, Ele e mais ninguém sempre será o alvo do nosso louvor e da nossa adoração. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja que vai além do templo. Nós somos membros da igreja de Cristo. Deus conta muito com você. Por esse motivo, se envolva, participe, se importe com a sua igreja. Procure, na medida do possível, participar dos cultos e também trabalhar na igreja. Por essa maneira, todos nós vamos crescer e vamos ver Deus agindo nessa igreja e na comunidade que estamos, de uma maneira extraordinária, como nós nunca pensamos que Ele viesse a agir. Se importe com a igreja, porque esse aqui é o lugar que Cristo ama de maneira muito especial. Ele conta com você para realizar a sua obra. E que Deus nos abençoe. Amém?